Quiserem já abrir a Bíblia aí de vocês, Gênesis 16, aí eu vou pedir uma ajuda de vocês. A gente vai ler do 1 ao 13, só que em partes. Então, se você puder deixar a Bíblia aberta ou de rápido acesso aí no celular, para a gente ficar indo e voltando algumas vezes, vai ajudar, beleza? Cara, alguém aqui gosta de filme de romance? As meninas gostam de filme de romance? Beleza. Cara, a Júlia, minha esposa, é apaixonada por filme de romance, assim. É bom que... algo também conhecido como chuchu, né, também. Cara, ela vê os filmes de romance e ela às vezes se apaixona junto pelos personagens, aí vai ver no final do filme tá chorando, sem querer expor muito minha esposinha aqui. Mas ela ama filme de romance e a gente estava vendo algum filme essas últimas semanas, porque a partir do momento que eu casei, mesmo que eu não gostasse muito de filme de romance, eu fui moralmente obrigado a passar a gostar também. E a gente estava vendo algum filme esses dias e ela falou que um dos momentos que ela mais ama nos filmes de romance é o que ela chama de momentos I know you, do inglês eu te conheço. E aí, para quem não é muito especialista do filme de romance, eu vou dar uma breve explicação do que são esses momentos. Normalmente, né, tem um personagem principal homem e uma mulher como personagem principal também. Eles são lá o casal principal e eles passam, por qualquer motivo que seja, eles se conhecem. Aí tem as diversas categorias lá de filme de romance. Eles já eram amigos, eles se odiavam, enfim, qualquer coisa, que não precisa entrar muito no assunto agora. Mas eles se conhecem, passam a ter uma história junto, eles passam por algumas dificuldades, alguns momentos maneiros. E no final do filme, normalmente tem algum tipo de crise entre os dois, e que aí chega o momento do I know you, que é o cara chega para ela e explica ou mostra como ele, durante toda essa experiência, essa história que eles tiveram junto, mesmo que tenha sido curta, ele conseguiu conhecer ela de uma forma profunda. Então ele começa a falar, pô, você quando fica, sei lá, nervosa, você faz isso ou faz aquilo, você quando está feliz, você sorri de um jeito específico. Ele começa a dar detalhes de como ele conseguiu conhecer ela, coisas que outra pessoa que não é realmente apaixonada por ela conseguiria perceber. E aí, no fim das contas, ela acaba esclarecendo qual era a crise, beleza, eles se apaixonam de novo e vivem felizes para sempre. E aí começam a subir os créditos. E aí, nessa passagem que a gente vai ver hoje, a gente vai entender um pouco, vai tentar entender pelo menos, que Deus é o único que é verdadeiramente capaz de conhecer o nosso mais profundo, assim, coração, né, o nosso interior mesmo, e como Ele, em meio de toda a crise, de toda dificuldade mesmo, Ele olha para a gente com misericórdia, Ele olha para a gente com graça e com amor mesmo. A gente vai tentar entender um pouco isso e vai ver como isso deve mudar o nosso dia a dia. Então, só introduzindo. Para quem estava aqui domingo, não sei se todo mundo estava aí domingo, passado agora, Felipe pregou nos últimos versículos de Gênesis 15. Curiosamente, a pregação dele vai acabar servindo como uma introdução, um pouco de contexto para essa aqui. Para quem não estava ou para quem não lembra, ele falou que em Gênesis 15 Deus chega para Abrão, depois mudaria para Abraão o nome, e faz uma aliança com ele. É aquela passagem meio estranha de, Abraão corta os animais no meio, bota lá dos lados, e Deus passa no meio como fogo, simbolizando que ele estava fazendo essa aliança e que ele realmente cumpriria, né? A aliança era de que Abrão, de fato, teria uma grande descendência e por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. E aí, então, Abrão tem essa questão em mente, assim, cara, eu vou ter um monte de descendente mesmo, cara, como que vai ser isso? E aí a gente vai ver agora como que Abrão e a família dele lidam com essa promessa tão maravilhosa de Deus. Vamos para o texto, então, Gênesis 16. Nessa primeira parte, a gente vai ler dos versículos 1 ao 3, beleza? Então vamos. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. E aí já começa de uma forma meio peculiar, né, o texto. Assim. Ele tinha acabado de ter essa aliança com Deus assim, de uma forma bizarra. Deus já tinha deixado claro que Abrão ia ter um descendente dele, sim. E aí Sarai chega para ele e fala, cara, já que o Senhor me impediu de ter filhos,
possua minha serva. Isso para a gente pode e deve mesmo soar completamente estranho, né? Em primeiro lugar, assim, isso parece tão obviamente errado para a gente, né, hoje em dia, mas aí só vamos lembrar que a gente está falando de uma sociedade assim, muito antiga. O livro de Gênesis, né, ele foi escrito há 3.500 anos atrás, bizarramente outra sociedade totalmente. Então a gente tem algumas dificuldades de tentar entrar na mente desses personagens para entender o que estava acontecendo mesmo. Essa prática de uma mulher que era estéril, não conseguia ter filho, e dar ou propor do marido ter um filho através da sua serva, era uma prática aceitável socialmente e era até previsto por lei. Meio doideira, mas existia essa lei porque o importante lá na época era a família, né, as gerações serem mantidas e tudo mais, o nome da família e tal. Isso não faz necessariamente, e nesse caso não faz mesmo, com que isso fosse agradável aos olhos de Deus, mesmo que estivesse previsto por lei. Mas então queria estabelecer isso, isso era uma prática aceitável e que eles buscaram então o que estava ali a altura, né, assim, das mãos deles. E em segundo lugar, o texto mostra que Abrão estava na terra de Canaã há 10 anos. Abrão foi justamente para Canaã quando ele recebeu a promessa de Deus. A gente pode ver isso lá em Gênesis 12. Falou, sai da sua terra, vai lá para essa terra que eu vou te dar. E já fazia 10 anos que eles estavam esperando o cumprimento dessa promessa. Então você imagina a cabeça de Abraão, ele agora estava com 86 anos, já 85, 86 anos, ele falando, cara, Deus vai me dar filho, vai me dar um monte de geração e um monte de descendente, mas ele com 86 anos, Sara também já muito velha, então isso em algum momento entra na mente de Sara, pelo menos primeiro, né, o que o texto mostra para a gente, e o pecado, um pouco mais até do que o próprio adultério, o adultério acabou sendo o resultado do pecado principal, assim, mas o pecado que o texto mostra para a gente como o principal no coração de Sara foi principalmente a impaciência e a falta de fé. Ela bota o nome de Deus no meio do jogo, fala, já que o Senhor me impediu de ter filhos, ela coloca o nome de Deus para tentar se isentar um pouco dessa decisão que ela deveria tomar. Já que Deus tinha impedido ela de ter filhos, então ela não poderia, teoricamente, ser culpada da sua atitude infiel ali para com Deus. E aí, beleza. Tendo isso tudo em mente, a gente já pode ir para a nossa primeira lição, que vem a partir disso. O caminho que leva a Deus não possui atalhos. A promessa de Deus para Abraão era clara. Você vai ter descendente, você vai ter um filho próprio seu. Abraão já tinha proposto lá em Gênesis 15 mesmo, um pouco antes da passagem que Felipe leu no domingo, de que, cara, já que eu não consigo ter filhos, toma Eliezer como meu descendente ali principal, como filho da promessa, tal, que era um servo dele, assim como Agar era serva de Sarai. E Deus falou, cara, não, você vai ter um descendente próprio mesmo, vai ser um filho seu, que aí implicitamente estava entendido até para aquela sociedade, que era um filho dele com a sua esposa legítima, Sarai. Mesmo assim, porque demorou tanto na visão deles, né, para a promessa ser cumprida, Sarai pensou, cara, já que Deus não é capaz de ajudar, de cumprir a sua própria promessa, que de novo, ele nem precisava ter feito no primeiro lugar, já que Deus não parece ser capaz de cumprir isso, deixa que eu vou lá ajudar ele, e vai buscar opções que ela mesma poderia fazer para cumprir. O que é curioso, que talvez Sarai e Abrão tivessem tido uma resposta diretamente de Deus, se eles tivessem já chegado a Deus em oração, mas o texto não mostra que eles foram orar sobre essa decisão tão importante. Eles não foram buscar diretamente de Deus aquilo que eles mais precisavam. Ao invés disso, eles preferiram buscar justamente esse atalho, alguma outra forma que eles poderiam ter de resolver o problema. E não é à toa que Deus, lá em Salmo 46, ensina seu povo, cara, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Se ao menos eles tivessem parado de lutar com suas próprias mãos e tivessem entendido quem é esse Deus que eles serviam. Nas nossas vidas é exatamente assim também. Quantas vezes a gente tem que lutar contra algum pecado difícil de ser vencido, ou a gente está passando por alguma situação difícil mesmo, e a gente não para de lutar, a gente continua buscando esses atalhos pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria força, e no caminho a gente deixa de confiar em Deus, a gente deixa de buscar a Deus diretamente como a gente deveria. A gente se frustra porque a gente luta sozinho. O caminho que leva a Deus não tem atalhos. Então, quando você quer conhecer mais de Deus, busca Deus como Ele mesmo definiu. A gente precisa mesmo ler a Bíblia, a gente precisa meditar
nessa palavra, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa fazer o que Deus definiu que a gente precisaria fazer para a gente buscar Ele. Então reflita nos seus problemas, no seu dia a dia, cara, quais têm sido os seus atalhos, assim, o que você tem buscado como opção secundária, né, primária, ao invés de buscar a Deus diretamente. Você, quando passa por alguma situação difícil, você logo busca Deus em oração, ou como Sara, você busca resolver as coisas baseado na sua própria força. Cara, se arrependa e volte para o caminho. O único caminho que leva a Deus não é o atalho, é só o nosso Senhor Jesus. Ele falou que Ele é o caminho, então a gente tem que sempre manter os olhos nele. Vamos voltar então para o texto. Segunda parte do texto, a gente vai ler do 4 ao 8. Ele, Abrão, possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Isso leva a gente para a nossa segunda lição, que é: mesmo em meio ao mar de pecados, Deus se mantém gracioso. Graças a Deus. Agar, como a gente viu lá no início do texto, era uma serva egípcia. O modelo de servidão aqui é diferente do modelo de escravidão que a gente pensa que é bem mais recente. Mas mesmo nessa sociedade bem mais antiga, os servos eles não tinham os direitos normais, eles não tinham liberdade, eles não tinham direito de ter descendência, eles basicamente não tinham nada. Assim. A família de Agar provavelmente era toda uma família de servos. Ela foi comprada pela família de Abrão quando ele estava lá visitando o Egito e tal. E ela então hoje estava longe da família, ela estava longe de casa, provavelmente tinha algumas dificuldades ali linguísticas, né, dela falar outra língua e tal, da galera onde Abrão estava morando. Então ela provavelmente não tinha nada mesmo. Então ela recebe essa boa notícia e ela engravidou. Agora ela teria um filho, agora ela teria sua honra restaurada, né? Isso era muito importante para aquela sociedade, para as mulheres daquela sociedade. Elas muitas vezes eram muito deixadas de lado enquanto elas não tivessem filhos. Às vezes não ter filho era até maldição, visto como maldição, né? Sobre as pessoas. Então, cara, ela agora deveria mostrar uma alegria gigantesca. Ela que não tinha nada, agora ela recebeu uma parada bizarra, ela deveria ficar, caraca, explodir de felicidade, sair contando para todo mundo: nossa, olha o que Deus fez, o Deus de Abraão, que eu vejo aqui ele falando com Abraão na casa que eu vivo, olha o que ele fez por mim. Mas ao invés disso, a primeira coisa que ela faz é mostrar ingratidão. Ela começa a olhar com desprezo para Sarai, o que é bem triste. A situação lá na casa ficou muito difícil, né? Imagina, Sarai propôs a parada para Abrão, aí ela engravida e aí começa a ser destratada pela própria serva. Então ela ficou tão irada que ela começou a tratar muito pior Agar, a ponto de ela achar que a melhor opção que ela tinha era fugir. Fugir não era fácil naquela época, porque hoje em dia a gente tem estrada, né? Tem tudo, tem alguma ideia de segurança e tal. Lá na época ela só ia fugir de casa, sair, provavelmente sem nada, que ela não devia ter os bens dela mesmo, e só andar pela rua, onde tinham muitos perigos. Então realmente a situação em casa devia estar dificílima. Isso tudo foi fruto dos próprios pecados deles, né? O próprio pecado de Sarai lá no início, o pecado de Agar agora, todo mundo envolvido. Estava cheio de pecados. Então ela foge, não para qualquer lugar também. Ela foge, o texto diz, e ela parou numa fonte no caminho de Sur. Os estudiosos vão lá ver onde é que era esse lugar e falam para a gente que é no caminho do Egito. Então ela, teoricamente, ela estava voltando para a própria casa, ela estava voltando para os seus próprios deuses. E é nesse caos todo, nesse mar de pecados mesmo, que, cara, o anjo do Senhor aparece. E aí, quando o anjo do Senhor aparece, tudo muda. A gente vai ver nos próximos versículos também. Mas já nessa sessão que a gente leu, já tudo muda. E muitas vezes é assim com a gente, não é?
quando a gente está nos nossos piores momentos, quando a gente está no pior caos de todos, naquela semana mais difícil, quando a gente está passando pelas piores dificuldades, é que vem o anjo de Deus e a gente consegue experimentar, não só ouvir a voz de Deus, a gente consegue experimentar mais da sua presença mesmo. Cara, Deus não se envergonha de se colocar numa situação como essa. Deus, que é totalmente santo, Ele não se envergonha de se colocar no meio de pecadores. Ele não tem essa aversão ao pecado que muitas vezes a gente, como até um pouco farisaico assim, a gente tem, né? De se colocar numa situação que, poxa, tem pecadores ali envolvidos. Ele não se envergonha de se colocar ali para chamar para perto aqueles que Ele ama. Foi exatamente para isso que Jesus veio. Essa foi a principal obra de Jesus aqui, chamar os pecadores, chamar aqueles que não tinham mais nenhuma outra opção. E apesar de Agar estar fugindo da sua senhora Sarai, o anjo lembra ela. O anjo diz: Agar, serva de Sarai. Cara, fugir não mudava para esse anjo quem Agar era. Isso não mudava o fato dela ter sido comprada pela família de Abrão. Agora ela não era mais dela mesma, ela era de Abrão. Ele já conhecia ela verdadeiramente. E ele continua, ele fala: Agar, primeiro que para ele, claramente, então ela não era só uma serva de Sarai, ele a conhecia pelo nome. Ele falou: Agar, ela era Agar. De onde você vem? Para onde vai? Ele já sabia disso tudo, ele acabou de falar: cara, você é serva de Sarai, eu te conheço pelo nome. Ele já sabia de onde ela tinha vindo, ele sabia o que estava acontecendo, mas para ele era importante que a própria Agar entendesse o que estava acontecendo, tivesse essa concepção do que ela mesma estava fazendo. Ele queria abrir os olhos dela, os olhos da alma dela, para que ela percebesse. E ela mesmo reconhece, porque a resposta dela é: estou fugindo da minha senhora. Então ela lembra que ela tem uma senhora. Para aquela cultura, você ser servo de alguém, né, a sua profissão, de uma forma geral, assim, definia grande parte de quem aquela pessoa era. E hoje também, quem a gente serve deve definir quem a gente é. Se a gente serve a Deus, isso precisa ser o ponto mais importante da nossa vida. E graças a Deus, porque mesmo quando a gente está passando por momentos muito difíceis e a gente foge da presença de Deus, a gente sente que a gente está frio, a gente sente que a gente é indigno, a gente foge de Deus. Como Agar, ele vem, o anjo vem, o próprio Deus vem na nossa direção, nos lembrar de quem a gente é. Ele fala: Agar, serva de Sarai. Ele fala: Pedro, servo de Deus. Ele fala: Carlos, servo de Deus. Ele fala: Duda, servo de Deus. Não só servo, ele fala: filho de Deus. A gente é filho de Deus. Isso deve definir quem a gente é. Isso é totalmente independente do que mais possa acontecer na nossa vida. Como lembra lá o salmista, em Salmo 139, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Como a gente acha que é capaz de fugir da presença de Deus? Ele que veio se entregar para a gente, graças a Deus, nunca vai ser capaz de fugir da sua obra maravilhosa. Porque se a gente conseguisse, a gente faria isso com certeza. Mas graças a Deus, Ele tem a gente nas suas mãos. Não deixa a gente escapar. Muitas vezes durante o pecado, durante esses momentos difíceis, a gente queria só explodir e falar como Pedro disse lá em Lucas 5:8. Dizia: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas na verdade Deus quer que a gente se lembre que a gente é dele, só dele. E que a gente perceba e que a gente se lembre que, como a gente canta aqui na igreja, que toda vez que eu olho, Deus ainda está aqui. Graças a Deus, independentemente de qualquer outra coisa. Esse é o próprio Deus que não abandona a gente. Agar procurava a liberdade ao fugir de Sarai através da sua fuga, através das suas próprias forças, assim como Sarai tinha feito. Mas a liberdade verdadeira só pode ser encontrada na presença de Deus, e Ele mesmo que foi encontrar ela. Amém. Vamos para o próximo versículo. E a gente vai para a próxima lição. Versículo 9. Disse-lhe ainda então o anjo do Senhor: volte a sua senhora
e sujeite-se a ela. E a lição que esse texto traz para a gente é que a obediência completa será difícil, mas em todo caminho o Senhor ouve o sofrimento do seu povo. Não mudou ainda, mas se Deus quiser é isso. Perfeito. Cara, a obediência completa é difícil. Olha o que o anjo falou para ela. Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Lembra como é que estava a situação lá na casa de Abrão e de Sarai? Sarai estava destratando tanto ela, beleza, por causa do pecado dela também, né? Não vamos nos esquecer. Mas ela estava sendo tão maltratada que a melhor opção para ela foi fugir para uma situação que não era nada fácil também. E ela encontra com um anjo. Eu fico imaginando a cabeça dela, cara, pensando, será que isso aqui é um anjo mesmo? Será que isso aqui é Deus falando comigo? Como é que esse cara sabe meu nome? E aí ele dá essa notícia para ela, volta para lá, para onde você estava sofrendo tanto. Como ela poderia fazer isso depois desse histórico? Cara, muitas das vezes, na maioria das vezes, obedecer a Deus não vai ser fácil. E nem é para ser fácil. A gente basta olhar para a vida de Jesus, se lembrar dele suando sangue no Getsemane. E se lembrar que não foi fácil para ele, porque deveria ser fácil para a gente. Às vezes obedecer vai significar perder o orgulho, para ser capaz de perdoar, para ser capaz de assumir os próprios erros. Vai ser perder o conforto, para ter coragem de enfrentar as situações difíceis, para não ficar calado nas situações da vida. Como Agar agora ela é chamada a fazer, sair da zona de conforto, para voltar para sua senhora e para se sujeitar a ela. Cara, como a gente hoje pode lidar com esse chamado de obediência completa de Deus? Como a gente pode, de fato, morrer para nós mesmos e fazer o que Deus chama a gente para fazer, e fazer o que Deus, e ser quem Deus chama a gente para ser? Isso é muito difícil, imagina a cabeça dela. Mas graças a Deus, a gente, como tudo na vida, a gente vai voltar ao texto agora da Bíblia, porque o anjo não termina só com essa frase. Ele não só ordena como um senhor rigoroso e irado por ela. A pior das notícias, assim como no Evangelho de Jesus, a pior das notícias vem acompanhada de uma excelente notícia. Vamos voltar para o texto agora, versículos 10 a 12, beleza? Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Isso parece com a promessa que Deus tinha feito para o próprio Abrão. Disse ainda o anjo do Senhor, não para aí: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Ela, de novo, como a gente já falou, ela não tinha nada. Agora, ela foi prometida uma descendência numerosa, que seria contada a partir dela mesma. Não como filho de Sarai, como se ela, o que teria acontecido se ela tivesse tido filho. Frase difícil, né? Lá na casa de Abrão. Ela teria uma descendência própria dela. Mas aí tem o perigo. Da última vez que ela recebeu uma boa notícia, ela foi ingrata. Ela fez a pior coisa que ela poderia ter feito. E agora? Como seria? Além disso, o anjo continua falando. O filho dela não seria um servo, por ser filho de uma serva. Ele seria como um jumento selvagem. Pô, que adjetivo maravilhoso. Queria eu ser chamado de jumento selvagem. Cara, esse livro é muito antigo, né? A gente falou lá no início. Então isso é uma outra coisa que pode parecer estranha para a gente, mas para ela, a mensagem aqui estava muito clara. O filho dela não seria servo, como ela mesma era. Como um animal que não é selvagem, está preso num cercado. O filho dela seria livre. Olha que coisa maravilhosa, deve ser muito louco você receber uma notícia dessa. E a segunda parte dessa fala, a gente não vai entrar super no detalhe dessa aqui, porque não temos tanto tempo, mas o anjo fala: sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos.
Então a gente já vê que essa bênção de Ismael, não é total. Deus mostra para Agar que o filho dela viveria em guerra contra seus irmãos, ou seja, vários povos e tal viveriam em guerra contra ele, mas o favor de Deus está no fato de que ele conseguiria sobreviver, ele conseguiria resistir, ele seria forte o suficiente para não ser destruído completamente. Então, Deus mostra, não um favor total, como ele mostraria para Isaac, o filho da promessa de fato de Abrão, mas ele mostra um favor suficiente, um favor limitado, que reforça nesse ponto a soberania de Deus, de que, cara, o filho da promessa vai ser Isaac. O filho da promessa não vai ser Ismael, mas mesmo assim eu não vou ignorar Ismael. Mesmo assim eu vou olhar com misericórdia sobre a vida de Ismael. Você vai ter muitas gerações, você vai ter uma grande descendência. Isso tudo por sustento e por amor e graça do próprio Deus. Sabe quando seus pais, eles querem o seu bem, normalmente a maior parte do tempo, e aí eles querem te incentivar a fazer alguma coisa boa? Não sei se quem aqui gosta ou não gosta de estudar, mas a gente precisa estudar para fazer as provas e tal, para, enfim, aprender as coisas. E aí, eu lembro quando eu estava para me formar assim, na escola, uns amigos meus chegaram para mim e falaram, cara, me ajuda aí a estudar e tal, porque se eu passar sem ficar em recuperação, sei lá e tal, meu pai vai me dar uma viagem, ou vai me dar, sei lá, um carro, né, dependendo aí do absurdo aí da questão. E aí eu lembrei de uma situação que a minha mãe queria muito que eu emagrecesse, quando eu era adolescente. E ela chegou para mim e falou, cara, se você emagrecer, sei lá, quantos quilos, eu vou te dar, sei lá, quantos reais e tal. E aí eu fiquei nesse impasse, né, cara, será que eu pego o dinheiro ou será que eu pego a comida? E aí, pô, enfim. Mas aí, o que acontece? Tanto nesses dois exemplos, a gente estudar é uma obrigação já da gente, porque a gente quer passar, pô, nossos pais pagam a escola e tal, a gente precisa respeitar nossos pais. E, nesse meu caso, eu perder o peso lá e tal, me alimentar direito, era bom para mim mesmo, porque eu preciso cuidar da minha saúde e tudo mais. Mas mesmo assim, nossos pais, querendo nos ajudar, querendo que a gente obedeça, eles dão um incentivo para a gente. Isso é muito louco, porque nessa passagem Deus faz isso também, em várias outras passagens da Bíblia. Apesar de ser uma obrigação por si só de Agar obedecer a Deus, simplesmente porque é Deus que está falando, o anjo dá um incentivo para ela. O anjo ajuda ela até mesmo para ela obedecer. Ele fala, cara, você vai ter uma grande descendência, eu vou te dar essa grande descendência. E isso faz com que ela, olhando para aquela decisão super difícil de ter que voltar a servir Sarai, isso dá força para ela também. O próprio anjo de Deus capacita ela para ela fazer a vontade de Deus de fato. Cara, hoje a gente tem incentivos e bênçãos muito maiores do que Agar tinha. Efésios 1:3, Paulo fala para a gente que a gente foi abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais. Sabe o Marcão que fala isso, né? Sabe o que são todas? São todas as bênçãos espirituais. Olha que coisa maravilhosa. A promessa aqui para Agar seria que ela teria uma grande descendência. O filho dela, pô, vai viver em guerra, mas vai sobreviver. Olha que bênção. As nossas bênçãos que Deus já deu para a gente não é uma grande descendência, é a coroa da vida. É a vida eterna do lado do nosso Deus. Se Agar desobedecesse o anjo, o próprio Deus, diante de uma promessa tão maravilhosa dessa, primeiro que ela seria insensata de abrir mão de uma bênção tão grande como essa. Segundo, que ela seria punida pelo seu próprio pecado de desobedecer a Deus, porque no fim das contas ela ia continuar vivendo a vida dela, sozinha no deserto, provavelmente ia morrer de sede, ou morrer de, enfim, algum tipo de violência voltando para casa. Imagina agora o quão mais rigorosa seria a nossa repreensão se a gente rejeitasse uma bênção tão maior quanto que foi a de Agar. A gente não é chamado a voltar para um senhorio rigoroso e que maltrata a gente, como era Sarai. A gente é convidado a voltar para o senhorio perfeito do nosso Senhor Jesus.
Ele que amou a gente tanto e que se entregou por a gente. Cara, o que tem impedido você de voltar para Deus hoje? Para caminhar em direção a Ele, em obediência completa. Cara, ora para que Deus abra os seus olhos, para que você veja finalmente e experimente essas bênçãos espirituais todas que a própria palavra dele garante que a gente tem. Então a gente chega no nosso último versículo de hoje, versículo 13. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Que coisa maravilhosa. O anjo chegou para ela e prometeu uma grande descendência, prometeu... Cara, isso provavelmente viria, né, com muitas riquezas, muitas coisas. E o que mais chamou a atenção dela não foi nada disso. O que mais chamou a atenção dela foi que Deus tinha visto ela. Ela que começou essa narrativa cheia de ingratidão, cheia de orgulho, que se deixou levar pela primeira coisa boa que ela recebeu. Ela não deixa os seus olhos pararem nesse glorioso futuro das suas gerações. Os olhos dela se voltam para o próprio Deus. Ela se gloria no fato de Deus ter visto ela. Isso é o que foi realmente importante. O que tem sido importante para a gente? Será que a gente tem valorizado isso? O coração dela foi totalmente transformado. Ela não olhou mais para si mesma, como ela fez no início. Ela olhou para Deus. Tu és o Deus que me vê. Repare no que ela falou depois. Teria eu visto aquele que me vê? Esse encontro foi impressionante. Não só porque Deus viu ela, o que já é impressionante por si só. Ela que era deixada de lado em tudo, que estava sozinha, Deus a viu. Mas esse encontro é impressionante também, porque apesar de toda a insignificância dela aos olhos dos homens, o próprio Deus abre os olhos dela para que não só ele visse ela, mas para que ela visse ele também. Teria eu visto aquele que me vê? Cara, quando ela cai em si, ela percebe a grandiosa vergonha e burrice que ela fez a vida inteira. Ela descobriu que, na verdade, Deus tinha visto ela a vida toda. E ela só que nunca tinha o contemplado de volta. Aquele anjo conhecia ela pelo nome, mas ela nunca tinha visto ele na vida. Deus conhece a gente. O salmista fala que Deus criou a gente, pensou na gente, viu a gente no ventre das nossas mães. Desde antes da criação do mundo, Ele conheceu a gente. Quanto tempo mais a gente vai demorar até que a gente olhe para Ele de volta? Ela estava fugindo da presença desse Deus que foi ao encontro dela. Estava voltando para os seus deuses lá no Egito. E é Calvino que comentando esse texto, ele fala que ela percebe de uma maneira estarrecedora que ela jamais teria erguido os olhos para o céu se antes não tivesse sido vista pelo Senhor. Isso é maravilhoso demais. Qual foi a última vez que você se alegrou pelo simples, mas nada banal, fato de que Deus te vê? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele podia estar olhando lá, sei lá, para o pôr do sol do arpoador, para alguma explosão lá de estrela e tal, sei lá. Ele criou tudo, cara. Ele escolhe te ver todos os dias. Ele quer te ver, Ele quer se relacionar com a gente. Olha que notícia maravilhosa. Ele escolheu ver Agar no meio disso tudo, no meio daquele mar de pecados, no meio do que ela tinha de pior. E isso surpreendeu ela e moveu ela para a obediência. E com base nisso, eu quero fazer só uma única aplicação para a gente encerrar. Mesmo nos momentos de crise, caminhe como quem tem um Deus que te vê. Cara, esse é o ponto que eu quero que fique no coração de vocês e que molde os nossos corações mesmo. Que essa é a palavra de Deus para a nossa vida essa noite. Não porque eu estou falando aqui, mas porque a palavra de Deus mostra para a gente. Cara, sabe aqueles momentos que você está sozinho
que você está se sentindo a pior pessoa do mundo. Ele é o Deus que te vê. Sabe quando você já não tem mais saída, você já não, tudo à sua volta parece desmoronar, ao máximo você teve o pior mês da sua vida. Ele é o Deus que te vê. Quando o seu coração esfria, você cai naquele mesmo pecado de novo que você não consegue vencer. Você se acha indigno da presença de Deus. Ele vem ao seu encontro, Ele é o Deus que te vê. Hoje mesmo a gente pode voltar a se alegrar na presença de Deus. Esse Deus que te ama a ponto de vir e se entregar. Ele vem em meio a qualquer caos, em meio a qualquer mar de pecados. E Ele não viu Agar num momento meio subjetivo, de nossa, eu te conheço desde antes da criação do mundo, que é lindíssimo, mas muitas vezes a gente não compreende a profundidade disso. Ele viu Agar naquele poço, sozinha. Ele não te vê em algum momento subjetivo da sua vida, Ele te vê agora, aí sentado. Onde você está? A pergunta é, você finalmente conseguirá contemplar Deus de volta? Ao saber que Deus conhece a gente assim, de uma forma tão amorosa, tão graciosa e tão profunda, a gente naturalmente passa a caminhar como quem tem um Deus que vê a gente mesmo. Isso não no sentido de caminhar como quem tem um vigia rigoroso e, que fica procurando por nossos erros a qualquer momento. Achar algum erro aqui na vida de Agar ou na vida de qualquer um dessa história não seria nada difícil. A gente precisa passar a viver como quem é realmente conhecido por Deus, como quem foi alcançado por Deus. E isso leva a gente à obediência, isso leva a gente a ter uma alegria profunda e uma confiança na sua presença. Cara, e para concluir, lembra lá daquele momento dos filmes de romance que a gente falou no início? Cara, a história de Deus com a sua igreja, a vinda de Jesus, a obra de Jesus, Ele que veio morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, para que a gente fosse visto, para que a gente pudesse ver Deus de volta. Essa é uma história muito mais profunda, é um amor muito mais profundo e verdadeiro do que qualquer filme poderia representar. Ele é o Deus que verdadeiramente conhece o seu coração, quer te encontrar novamente essa noite e quer ser visto por você. Então agora a gente vai orar para terminar. E cara, a gente vai para um momento de louvor. Depois a gente vai, não é momento de avisos, mas depois a gente vai para o momento da vigília. Cara, a gente já pode colocar isso em prática hoje. Quando a gente estiver cantando agora, quando a gente estiver orando na vigília, cante com todo o ser. Cante com força mesmo, mostre a sua gratidão a Deus, porque Ele é o que te vê. Ele é o Deus que vem ao nosso encontro. E se achegue à sua presença com toda a confiança. Porque é pelo sangue de Jesus e não pelo nosso que a gente passa a ver Deus, que a gente é aceito por Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque você escolheu, Senhor, trazer essa palavra aos nossos corações nessa noite, Senhor. Você escolheu colocar essa narrativa aqui na sua palavra, Senhor, para que a gente entendesse um pouco melhor, Senhor, do quão gracioso você é, Senhor. Do quão absurdo, Senhor, é o seu agir, Senhor, de quão profunda é a sua graça, Senhor. Mesmo que a gente esteja nos nossos piores dias, Senhor, você vem ao nosso encontro, Senhor, você vê a gente, Senhor, você nunca deixou de ver a gente. Isso é maravilhoso, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, quebranta os nossos corações para a gente te ver de volta, Senhor. A gente quer te ver essa noite, Senhor. A gente quer contemplar a sua presença, Senhor, e experimentar mais de você, Senhor. Move a gente, Senhor, à obediência. Por favor, Espírito Santo, capacita a gente a te obedecer, a te servir, Senhor, de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.